a proposta que busca uma solução para o cumprimento da regra de ouro das finanças públicas ainda não tem acordo para a votação. A proposta estabelece uma série de medidas para controle das despesas obrigatórias e a melhoria das contas públicas. Para quem não sabe, a regra de ouro proíbe que despesas de operações de crédito do governo superem as despesas de capital, que são os investimentos e a amortização da dívida. E neste ano, o Congresso teve que autorizar um crédito extra para contornar a regra. Mas para 2020 o problema continua. E nesta edição do Palavra Aberta nós vamos saber mais sobre a matéria com o autor da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. E o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Pedro Paulo. Muito obrigado, Regina. Um prazer estar aqui no Palavra Aberta novamente. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente qual a dificuldade que está tendo na Comissão de Constituição e Justiça, já que ela foi adiada 2 vezes, a votação, e ainda não entrou em pauta. Olha, Regina, a proposta é uma proposta muito dura. Ela é uma proposta que contempla um ajuste fiscal que eu considero uma agenda tão importante para o Brasil como a Previdência foi. Ela fala basicamente de atacar o problema central do desequilíbrio fiscal, que é o tamanho e o desequilíbrio e a expansão da despesa obrigatória. E como é uma proposta dura, que mexe em muitos segmentos e que retira muitos benefícios que foram dados durante anos que foram aprovados aqui no Parlamento, para você retirar isso é preciso ter construção política. E a CCJ nós estamos enfrentando esse primeiro desafio político. Por exemplo, o governo ainda não se posicionou politicamente, na fala do próprio ministro, do presidente da República, que é a favor da PEC, que entende que a reforma da Previdência foi um passo importante para atacar a maior das despesas obrigatórias, que é a Previdência, mas não é a maior quantidade delas, porque existem outras despesas obrigatórias não previdenciárias e que o tamanho é até maior do que a Previdência, que é justamente o que a PEC ataca. Então, sem esse empenho do governo... Mas o ministro da Economia até já declarou algumas vezes que é favorável há declarações, à proposta, né? Assim, eu não tenho dúvida que o ministro falou para mim, para mim e para o deputado Felipe Rigoni, que estivemos com ele, que é a favor da PEC, mas precisa falar isso publicamente. Precisa articular com a base do governo para que ela possa vencer o desafio de ser aprovada numa Comissão de Constituição e Justiça. Depois nós vamos ter um outro desafio, que é a Comissão Especial. Isso precisa de articulação política. Um deputado sozinho, eu e o deputado Rigoni, a gente não consegue sozinho construir todo esse consenso. E como é uma proposta de emenda à Constituição, precisa de 2 votações aqui. 2 votações. Com 308 votos para cada uma das votações. De proposta de emenda constitucional, 308 votos. É muito difícil. Então, por isso que é preciso ter essa consciência que é preciso continuar o ajuste fiscal do Brasil, senão o Brasil não vai crescer, não vai ter investimento para que possa o país ir para frente. Mas para ficar mais claro, eu queria que o senhor desse detalhes de alguns dos pontos que o senhor está prevendo para poder melhorar esse ajuste fiscal. Olha, o que a gente tem na legislação brasileira para, de certo modo, controlar o orçamento público? A gente tem 3 regras fiscais, né? A gente tem a regra do resultado primário, né? Receita menos despesa, se está positivo ou negativo. Do Brasil está negativo desde 2014, e esse déficit passa de 100 bilhões já há algum tempo, né? A gente tem uma outra regra, que é a regra de ouro, que não pode ter, você não pode, quando você está pegando dinheiro emprestado em casa, né, quando você vai ao banco, para pagar despesa corrente, aluguel, escola do filho, alguma coisa está errada. As contas não estão bem. A regra de ouro é exatamente isso. E tem uma terceira regra, que é o teto de gastos. A minha PEC, ela ataca o problema desses desequilíbrios, que é a despesa obrigatória grande e descontrolada. E ela utilizou a regra de ouro em 2018 porque era a regra fiscal que estava estourando no momento, como você disse na abertura do programa, que estourou esse ano e que o Congresso liberou o governo para se endividar ainda mais. Mas olha, o resultado primário já estourou, a regra de ouro já estourou, ano que vem vai estourar de novo. O teto de gasto vai estourar no próximo ano. Daqui a pouco a dívida vai explodir, nós vamos ter que criar outra regra fiscal. Então, agora, deputado, tem alguns críticos que dizem que até abre espaço para alterar o teto de gastos. Isso procede? Não, é o contrário. É aquela velha frase, a frase que já está ficando conhecida. A PEC
O fundamento dela é quebrar o piso e não quebrar o teto, entendeu? É atacar o problema central que espreme o teto, que é a despesa obrigatória. A PEC, ela atinge, ela cria benefícios, seja para reequilibrar a meta fiscal, para sair de déficit para superávit, para cumprir a regra de ouro, para dar uma margem, um espaço no teto, e isso é fundamental, Regina. O país está praticamente estagnado, 13 milhões de desempregados. Um papel que tem decisivo para o Brasil crescer é o investimento público. E nós estamos sufocados pelas despesas obrigatórias. Ano que vem, o Brasil, pelo orçamento que foi enviado à Câmara, só vai ter 19 bilhões de reais. Isso é muito pouco para manter as estradas funcionando adequadamente, os investimentos na educação, na segurança, na saúde. Então, esse ajuste fiscal é importante para o Brasil poder crescer e gerar investimento público. E o que o senhor atribui essa falta de empenho dos partidos da base para fazer com que essa proposta siga adiante? Acho que tem que ser um projeto que tem, em parte... O que está faltando para ter esse consenso? Eu acredito que, em parte, a gente precisa esclarecer mais a sociedade de que o desequilíbrio ainda permanece e ele é um fator decisivo para o baixo crescimento que a gente tem, para o enorme desemprego que o Brasil enfrenta. Tem também uma consciência do parlamento de que o problema não está resolvido com a Previdência, se superestimou os impactos da Previdência no reequilíbrio fiscal. Nem com a reforma tributária. A reforma tributária é uma agenda que está aqui colocada na Câmara hoje de produtividade, não é uma agenda de equilíbrio fiscal. Não. Então, a gente precisa complementar esse trabalho. A Previdência foi 40% do problema fiscal. A minha PEC vai atacar 60% do problema fiscal. Então, o governo precisa entrar nesse jogo, precisa falar. Nós ainda não concluímos o trabalho de reequilíbrio fiscal do Brasil e a PEC, ela pode ser ela ou pode ser outro mecanismo, mas ela traz um mecanismo inteligente de criar alertas, gatilhos e punições para que a gente não veja o que a gente está vendo. Estoura o resultado primário, parece que virou paisagem. Ah, não, pode ficar 100 bilhões durante os anos aí que não tem problema. Estourou a regra de ouro? Não. Vamos ali no parlamento, a gente autoriza um cheque especial para endividar 5% a mais a dívida brasileira. Ah, o teto de gasto? Vamos criar um mecanismo para furar o teto? E assim vai, e o Brasil vai quebrando, vai perdendo a confiança dos investidores, vai não tendo recursos para investimento na educação, saúde, e esse ciclo ele vai ocasionando o que a gente está vivendo hoje, recessão, na verdade estagnação, e o Brasil aí ficando para trás na história. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Tá bom, obrigado a todos vocês. Eu conversei sobre o cumprimento da regra de ouro das finanças públicas com o autor da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.